Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o cálculo da energia potencial elétrica, né? Então, no vídeo anterior eu apresentei o conceito básico, né, do que viria a ser, né, semelhante àquela ideia de energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional. A gente tem também agora energia potencial elétrica. E para calcular o módulo dessa energia potencial elétrica, é, tem que também, a gente pode usar como referência aqui, né, como analogia, o caso gravitacional também. Então, se você for lembrar, é, a maneira que a gente tem de calcular uma energia potencial, por exemplo, é por meio do que a gente chama de trabalho. Trabalho. Trabalho realizado por uma força. E aí o que viria a ser esse trabalho? O trabalho ele é dado pelo módulo da força, o módulo do vetor deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então o que acontece? Quando você tem um corpo qualquer aqui, por exemplo, e você empurra esse corpo, né, você aplica uma força F empurrando esse corpo aqui até uma nova posição, você transfere energia para esse corpo. E você transfere como? Por meio de trabalho. E como que a gente percebe o aparecimento de energia nesse corpo? Pelo aparecimento da energia pelo aparecimento de energia cinética. Ele se move. Né? Esse movimento, essa energia de movimento veio do agente que realizou, que aplicou uma força, essa força realizou um trabalho transferindo energia para esse corpo. Essa é a ideia de trabalho. Né? E quando a força é constante, se calcula dessa maneira. Mas quando a força é variável, né, então o trabalho tem que ser calculado como? Se a força varia por meio desse percurso, você tem que usar a ideia de integração, é uma integral. Então é a integral de f, e aí em vez de ser uma distância d, é uma distância infinitesimal, que eu vou chamar aqui de dr. Né? Então, quer dizer, se o percurso de trazer esse corpo daqui até aqui, se por exemplo essa distância total aqui vale r, a gente faz o quê? A gente separa esses pedacinhos aqui, essa distância r, em pedacinhos infinitesimalmente pequenos. Imagina que a força é razoavelmente constante em cada um desses pedacinhos, faz esse cálculo, F vezes dr, para cada um desses pedacinhos, e depois soma todo mundo. E quem faz isso? É a integração. Então, quando a força não é constante, a maneira de se calcular é por meio da integração. E aqui é justamente o que a gente tem no nosso caso, porque você lembra que no nosso caso de um campo elétrico, né? Lembra que a gente tem a carga Q aqui, você tem a região de influência, que é o campo, e a gente tinha lá a carga de prova, Qzinho aqui. Supondo, né? Vamos supor que os dois fossem positivos. Né? E aí a gente já viu, do vídeo anterior, que quando você traz essa partícula para dentro do campo, você não vai trazer de graça, né? Quer dizer, ela não vai vir espontaneamente para cá. O único jeito dessa partícula vir para cá é se alguém, algum agente externo, realizar trabalho transferindo energia para a partícula na forma de energia potencial elétrica, transfere energia para ela até um determinado ponto, né? E nesse ponto acontece aquilo que se você soltar essa partícula imediatamente ela é acelerada para longe por meio da força conservativa, que é a força elétrica. Então, para fazer esse cálculo, a gente tem que usar... e lembrando que essa força é do tipo força coulombiana, ela depende da distância. Então, ela é constante aqui? Não é. Na medida que ela se aproxima da carga Q, ela aumenta de modo. Na medida que a partícula se distancia da carga Q, a força elétrica diminui de modo. Então a força não é constante dentro desse trajeto. Portanto, calcular o trabalho, o quanto de energia foi transferido pela partícula, tem que ser por meio de uma integração. Né? É a força elétrica
dr. Né? O cálculo disso daqui eu farei então no próximo vídeo. Eu tenho que fazer vídeos curtos, aí senão é difícil de publicar. Bom, então eu já venho direto com essa próxima conta no próximo vídeo.